Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é dia 18 de janeiro de 2022. Nós já estamos vivenciando a segunda semana do tempo comum. Hoje o evangelho que nós vamos refletir está em Marcos, capítulo 2, do 23 ao 28. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, hoje mais uma vez os fariseus entram em discussão com Jesus. Nesse capítulo 2, no início, Jesus faz a cura de um paralítico e ali ele manifesta seu poder porque ele perdoa pecados. Ele diz que ele tem poder de perdoar os pecados. E só Deus, e eles dizem, só Deus tem poder para isso. E de fato, mas Jesus é o próprio Deus. Depois tem a questão do jejum. E Jesus diz para eles também que enquanto o noivo está presente, não há necessidade de fazer jejum. Mas quando ele for retirado do meio deles, aí sim irão jejuar. Porque Jesus é esse noivo. E aqui está a questão do sábado. Porque para os judeus, os fariseus, eles guardavam os sábados, assim como lá desde a lei de Moisés. E não podia se fazer nada em dia de sábado. E aqui os discípulos de Jesus estão colhendo algumas espigas. E algum outro evangelho diz que é de trigo. Em outros evangelhos também dizem, nos evangelhos sinóticos, que também era para comer. E tanto é verdade que Jesus cita esse texto do livro de Samuel, que fala sobre essa questão de Davi pegar os pães da proposição. Jesus quer mostrar aqui, amados, que é muito mais importante do que seguir alguns preceitos, ritos, do que e servir ao irmão a necessidade daquele que precisa, do que cumpri-los fielmente, porque isso agrada muito mais a Deus. Porque na primeira leitura vem dizer que Deus vê o coração, o homem vê a aparência, porque esses fariseus estavam observando a conduta desses discípulos. Vamos dizer assim, o que eles estavam fazendo externamente, mas não conheciam o interior, o coração de cada um. E Deus vê o que está no nosso coração. E é isso que agrada a Deus verdadeiramente, muito mais do que o cumprimento da lei, que para eles era o sábado. E Jesus diz que o sábado
foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Porque quando o homem se coloca como o centro, é como se ele estivesse sendo o Deus de tudo. E somente Jesus é Deus. Quando nós nos colocamos no centro de tudo, nós estamos deixando Deus de lado e nos colocando em seu lugar. E ele diz aqui que, portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, aqui mais uma vez, Jesus se declara Filho de Deus, porque somente Ele pode ser Senhor do sábado. Amados, eu pesquisei várias coisas para a gente dar uma esclarecida sobre a questão dos sábados, que até hoje, na verdade, há divergências entre os cristãos, alguns evangélicos e os judeus. Na verdade, isso permanece até hoje, que já há mais de 2000 anos, depois da morte de Jesus, ressurreição e ascensão. Nós precisamos observar assim, Deus na criação, Ele abençoou, santificou, descansou no sábado. Isso está em Gênesis do capítulo 2, do 1 a 3. Em Deuteronômio, capítulo 5, do 12 ao 15, ali já está a lei, mas colocando na questão do descanso para o homem. Porque o povo hebreu havia sido escravo no Egito. E aqui eles já estão vivendo a liberdade da escravidão. Então Deus coloca para eles como um dia de descanso. Ou seja, todos nós precisamos de um dia de descanso. O nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma precisa de descanso. Porque até quando fala que Deus descansou na criação, Deus não precisa descansar. Deus não descansa de toda a sua criação, de tudo que Ele fez. Deus vive permanentemente atuando na vida, na humanidade. Mas nós, humanos, precisamos de descanso e Deus, como um Deus misericordioso, coloca isso a nosso serviço, a nosso favor. Em Mateus, fala no capítulo 5, versículo 17, fala sobre Jesus ali num debate também com esses fariseus, e Jesus fala que ele não veio acabar com a lei e os profetas, mas veio dar pleno cumprimento, veio levar tudo isso à perfeição, porque eles não entendiam de forma clara, eles colocavam tudo ali sobre as leis, sobre os seus entendimentos, mas Jesus começa a dar mais clareza para isso. Porque até tem nesse texto dizendo assim que quando um irmão tiver pecado, alguma coisa contra outro irmão, antes de fazer a sua oferta, vá se reconciliar com o irmão. Então assim, Jesus quer mostrar que é muito mais profundo tudo que eles têm entendido sobre a lei. Esse mal entendido, vamos dizer assim, sobre a lei. Aí em Mateus 22, 37 e 39 também vai nos dizer qual é o maior mandamento. Jesus diz que o maior mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o primeiro. E o segundo, amar ao teu próximo, é tão importante quanto, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus, em vez de ter 613 leis que tinham na época lá dos judeus, não sei se hoje ainda há essas 613 leis a serem cumpridas, Jesus as coloca em duas, que é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. E é isso que nós devemos vivenciar, seja sábado, domingo, qualquer dia da nossa semana. O amor. Em Colossenses também diz assim, no capítulo 2, 16 e 17, Paulo diz aos Colossenses que eles viviam também ainda... seriam os cristãos ainda judaizantes, que viviam ainda, queriam viver se diziam cristãos, mas viviam ainda as regras da antiga aliança. E certos rituais, cultos ainda viviam dessa forma antiga, do Antigo Testamento. E ele diz que tudo isso é a sombra do que haveria de vir. Então, todos esses ensinamentos, leis que haviam, eram ensinamentos, era tudo aquilo que havia de se cumprir em Jesus. E Jesus já havia vindo, já tinha
morrido, ressuscitado e subido aos céus. Então tudo se cumpriu em Jesus. E aí a questão do domingo para nós cristãos. Para nós cristãos, nós entendemos que o domingo é o dia do Senhor porque Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus. O dia de Pentecostes foi no domingo e os primeiros cristãos se reuniam no primeiro dia da semana, que é o domingo. Então, Jesus, portanto, ele é o Senhor de todos os dias, podemos assim dizer. Porque ele é o Senhor, ele estava presente na criação desde o princípio de todas as coisas. E Jesus diz também, amados, que na última ceia, ele diz, quando ele faz a última ceia com seus discípulos, quando ele leva o cálice, ele diz: este é o cálice da nova e eterna aliança. Então, ali, tudo se renovou, porque ele diz: farei novas todas as coisas. Então, em Cristo se cumpre toda essa lei que os judeus viviam sob ela na antiga aliança, sob a antiga aliança. Para nós, vivemos a nova aliança, devemos viver, para nós é o domingo, dia do Senhor. E todos os dias nós devemos nos dirigir ao Senhor, ao nosso culto, à nossa oração, o nosso amor a Deus e aos irmãos. Que esse é o sentido maior dessa conversa que ele está tendo aqui sobre o sábado. E a lei deve estar a serviço do homem, né? E não o contrário. Então, isso que Jesus veio nos ensinar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.